Olá, voltando aqui, pessoal, enquanto a Sabrina tá dando um jeito ali na câmera dela, do celular, deixa eu dar as boas-vindas para vocês, todos que estão aqui com a gente. Boa tarde, muito bacana ver que a gente está aí às 3 da tarde e muita gente interessada em esse papo de hoje. Eu vou colocar aqui no comentário fixo para quem chegar no meio saber do que se trata. Então, hoje a gente vai falar sobre representatividade nos júris, representatividade em júris e curadorias, com a Sabrina Fidalgo. Para quem não acompanha muito de perto o Cabiria, a Sabrina ela foi da curadoria, desculpa, ela foi do júri da segunda edição do Cabiria, em 2017. E o ano passado, o filme dela, Alfazema, estava aí na nossa sessão de... opa! Não sei se já chegou aqui, eu não estou enxergando. Cadê? Não chegou ainda não. Ah, Sabrina entrou. Pronto. Sabrina, eu comecei aí. Agora sim. Agora sim, eu comecei aqui a dar as boas-vindas pro pessoal e colocar aqui um comentário fixo com o tema da nossa conversa. Aí quem chegar no meio sabe do que a gente está falando. Isso. Pronto, vamos colocar lá, fixar. Aê, pronto. Oba, oba, aí sim. Então, outra coisa, outra Outra luz, deu uma limpa. coisa. Sabrina, Eu já. muito obrigada por você ter aceitado o convite, viu? Estava aqui te apresentando, assim, muito brevemente, falando da sua conexão com Cabiria, né? Que você aceitou fazer parte do júri em 2017, e que o ano Foi. passado, na primeira edição do festival, a Alfazema abriu o festival, e foi lindo. Uma pena que você não estava lá, que você já estava em Brasília, mas É. quem esteve se emocionou, porque foi uma sessão muito, muito bonita. Enfim, e eu queria agora que você falasse um pouco de você, se apresentasse, e que é tanta coisa que você fez, uau! É, queria que você desse um panorama aí de o que você está fazendo, aliás, o que você tem feito ultimamente, algum destaque que você queira dar para algum ponto do seu extenso currículo, e a gente já entra na conversa na sequência. Tá. Querida, obrigada pelo convite, né? Mais uma vez aqui com vocês, com Cabiria. Eu tenho o maior carinho por esse projeto, né? Como você falou aí na introdução, né? Eu fui júri em 2017 e com muita alegria, assim, né? Um projeto maravilhoso, concurso de roteiros para mulheres e, né? Esse foi nosso primeiro contato. E aí, ano passado, né, tive essa outra grande alegria de ter o Alfazema abrindo a primeira edição do festival. Uma pena que eu não pude estar, né? Porque eu já estava no Festival de Brasília, que a gente se encontrou depois lá também, né? Foi uma Uhum. correria. Mas eu assim, eu vi, né, vários depoimentos incríveis falando dessa noite de estreia, né, e da exibição do Alfazema, junto com o filme da Adélia também, da Adélia Sim. Sampaio, né, que é um ícone do nosso cinema. E, enfim, né, muita coisa. E a minha carreira, amiga, tipo, é isso, né? Eu tô batalhando já, né, há muitos anos. Não é nada fácil, né? Você sabe a luta que é, né, para a gente se manter, né, nesse sistema que não nos quer, na verdade, né? Hum. Eu sempre lembro isso, né, que nós somos corpos estranhos nesse rolê, né? A verdade é essa, porque é um rolê muito patriarcal, branco, heteronormativo, rico, né? Então a gente tá aí, né, batendo cabeça, mas a gente vai furar essa bolha. E a gente vai Na conseguir. teimosia, né? Na É uma teima... teimosia. É uma teimosia, é uma teimosia. Eu faço filme já, assim, desde 2006, na verdade, na época que eu era estudante de cinema lá na Alemanha, né? Os meus três primeiros filmes foram realizados lá.
E aí depois eu voltei para o Brasil, eu abri uma produtora junto com a minha mãe, uma produtora independente, que é a Fidalgo Produções, e comecei a produzir os meus trabalhos, né? E sempre buscando parcerias com outras produtoras, maiores ou menores, mas enfim, né? Sempre na tentativa de trazer, agregar valor, né, para os projetos e viabilizar, né, os filmes. E nessa trajetória já são, eu acho que são 8 filmes no total, né, entre curtas e médias. E o meu último filme é o Alfazema, né, que estreou em novembro do ano passado. E fez essa está fazendo essa trajetória, né? Agora, né, teve essa parada por conta da pandemia, né? Essa coisa toda, mas enfim, o filme está aí, junto com o Ângela, seu lindo curta também. No Porta Curtas, a gente somos semifinalistas, né, O do Grande Grande Prêmio do Cinema Prêmio. Brasileiro. Isso, então, por conta disso, os filmes estão lá no Porta Curtas. Então, quem quiser ver, não só o Alfazema, não só o Ângela, mas no meu caso, assim, quase todos os meus curtas e médias estão lá, quase. Não, nem todos, mas assim, tem mais ou menos uns 5 curtas meus lá. Então, tem Rainha, tem Personal Vivator, tem Black Berlin, Cinema Mudo, Alfazema. Então, quem quiser ver meus filmes, pode entrar lá. Eu preciso, porque eu só assisti eu só assisti 3 curtas da sua filmografia, que eu não sabia que já tinha 8 produções aí. Uau, mulher! São Coisa pra 8 produções. caramba! 14 anos, 8 produções, as pessoas que não têm ideia do que é cinema. Quem tem Não, ideia do que é cinema, sabe o não, que, que é e na guerrilha, né? Assim, sem sem edital. patrocínio, sem edital, assim, de todos, Uhum, só o Rainha teve, né? Um uhum, edital, mas assim, tirando o Rainha, nenhum deles teve edital, né? Não teve fundo setorial, entendeu? sim. A gente não ficou aí Uhum. nesse rolê, não. Então, é isso, mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória, assim, eu tenho muito orgulho dos meus filmes, alguns eu gosto mais, outros menos, mas eu acho que todos eles fazem parte de um processo de aprendizado, de crescimento artístico, de desenvolvimento, né? Então, eu tenho bastante orgulho, assim, eu estou feliz e estou agora trabalhando nos projetos de longa, né? Agora eu parei Uhum. para realmente fazer longas, agora chegou a hora. Oba, estamos muito curiosos, curiosas para saber dos seus longas. Sim, Mas e tu já ouviu falar que a sua quarentena está produtiva, então imagino que seja nesse trabalho aí de roteiro, desenvolvimento sim, desses projetos, né? Massa. sim, eu estou desenvolvendo. Sabrina, para a gente começar entrando assim no nosso tema, primeiro eu queria que você comentasse, bom, você vem de uma família já de artistas, e talvez essas questões que para muita gente foram sendo descobertas homeopaticamente, você já tinha uma consciência talvez anterior de como era o funcionamento, da dificuldade maior que seria para uma mulher negra. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu costumo dizer, assim, né, por ser filha de dois grandes ativistas negros, né, e artistas também, eu cresci já meio que eu fui preparada para a guerra já desde muito cedo, né? Então eu tenho grandes lembranças assim na mais tenra idade já tendo conversas sérias, ouvindo dos meus pais, assim, instruções, né, de como me defender, né, nesse mundo eurocentrado, colonizado e racista e machista que é o nosso país. Então, eu meio que já comecei a minha vida meio que já sabendo lidar com várias dessas questões que estão sendo pautadas agora, né? Assim, para a grande massa, né? Para a sociedade. Então, eu já ouvi isso dentro de casa, né? Então, para mim não é novidade. Isso, de certa forma, forjou meu caráter, me preparou, me amparou também. Eu acho que se eu tive a oportunidade de estar aqui até agora, nessa trajetória, fazendo o que eu estou fazendo, com esse corpo,
né, nesse meio é muito por conta desse preparo, porque não é fácil, né? Você sabe que não é, né? Mesmo você não sendo uma mulher negra, você é uma mulher e a gente sabe que como é difícil, né? Tipo, ter que sobreviver dentro de uma estrutura tão complicada e fechada como é a estrutura do cinema, né? Então, isso foi realmente muito bom para mim, assim, e continua sendo. Acho que é Mas isso. algo. Sim, sim. Não, eu fiquei curiosa se algo, enfim, pudesse ter te surpreendido, apesar de já ter tido esse preparo, né? Porque a realidade às vezes é tão É, imprevisível e pode ser tão pior do que a gente consegue imaginar, né? sim. E, por exemplo, essa questão, entrando agora no nosso tema, da representatividade nos júris, na curadoria, nas comissões de seleção, você tinha já uma noção da importância, do tanto que ia impactar o momento em que começasse a existir essa representatividade de mulheres negras, principalmente, nesses lugares, né? Porque é muito recente, por exemplo, que a gente passou a ter comissões de seleção do fundo setorial, né? Em que a gente tinha que cuidar de gênero. É muito recente, foi ontem, né? Ontem, tem 3 anos, 4 no máximo. Então, é tudo muito novo, assim, eu venho pensando sobre questões de, tentando fazer uma analogia, né, de feminismo, de representatividade da mulher, tal, e eu, por exemplo, não tinha me dado conta que esse pequeno detalhe ia fazer tanta diferença, e como era importante a gente estar lutando por esse pequeno, que não é nada pequeno, né? Detalhe de ter essa representatividade nesse lugar, né? De quem escolhe os projetos, de quem escolhe os filmes. E a gente vem, nos últimos anos, vendo que um pouquinho, talvez, mais lento do que seria desejável, mas festivais e editais se atentando para isso, e o resultado está aí, né? Nos projetos selecionados, nos filmes que estão nos festivais. Então, assim, é muito direta a relação, né? É surpreendentemente, assim, direta. Papo, você coloca pessoas, uma diversidade nesses lugares, e parece que é muito rápido, né? E isso que eu acho muito interessante da gente falar, porque são soluções práticas e a gente precisa de resultados rápidos. A gente tem que correr atrás desse atraso gigantesco, né? Então, enfim, eu tô aqui falando demais, era para você falar. Me empolguei. Então, queria saber aí da sua percepção, então, de anterior a esse movimento e a partir do momento que começou a ser mais presente nas discussões e, de fato, nos festivais e nos editais, etc. Então, eu acho que assim, historicamente, na verdade, o problema não está solucionado, né, como um todo, eu acho. Eu acho que a gente ainda não tem esse ideal de diversidade, né, nesses lugares, né, de poder, né, porque são lugares de poder, são lugares de decisões, né, é um júri, é uma curadoria, né, e eu acho que apesar da gente ter já um pouquinho de avanço nesse lugar, nos últimos, vamos botar 4 anos, ainda não estamos no mundo ideal, né? Em Uhum. relação a isso, principalmente se a gente para pensar em termos numéricos, né? Porque nós somos mulheres, são maioria da população, né? Fazem parte da maioria da população brasileira. E pessoas negras também são maioria da população brasileira, né? As mulheres acho que compõem cerca de, posso estar errando aqui, mas eu acho que é mais ou menos cerca de 53% da população brasileira composta por mulheres, e pessoas negras compõem cerca de 56% da população brasileira. Então, tanto pessoas negras quanto mulheres ainda não são maioria dentro, né, dessa cadeia hereditária aí, né, do corpo de curadoria e júri dos grandes festivais. Mas mesmo assim, o pouco avanço que a gente teve nesse lugar já é perceptível, obviamente, como você falou, né? Porque eu lembro que até pouquíssimo tempo atrás, o que existia, na verdade,
eram os mesmos nomes, eram os mesmos homens brancos, hétero cis, né, de elite, de classe média alta, ricos, que estudaram nas mesmas escolas, né, fizeram as mesmas faculdades e se conheciam e que, na verdade, transformaram vários festivais de cinema, aqui no Brasil, sobretudo, numa espécie de clubinho. Né? Então, eles apenas se retroalimentavam, porque eles estavam sempre selecionando os filmes dos amigos, né? E os filmes com as mesmas temáticas, né? Filmes muito embranquecidos, muito eurocentrados, uma estética totalmente distante da nossa realidade. E os filmes periféricos, os filmes de mulheres, os filmes de pessoas pretas, eles não eram selecionados para esses festivais. Isso é muito importante dizer. Isso até pouquíssimo tempo atrás. Estou falando de 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, no máximo. Né? Então, a gente teve aí uma década inteira onde essas pessoas que durante essa década ocuparam esses lugares, elas ficaram privilegiando sempre as mesmas pessoas parecidas com elas, com os perfis parecidos. Então, é muito importante a gente colocar isso. E apesar de, hoje em dia, a gente já ter uma certa diversidade, né, nesse corpo de júri, de festivais e algumas curadorias, ainda assim, ainda não é uma representatividade que esteja à altura da porcentagem da população. Então, eles ainda estão em maioria. Né? A gente acabou de ter um problema agora, né? Isso foi um problema público que veio à tona, por exemplo, o curador brasileiro do Festival de Roterdã, que é um homem branco, hétero, cis, rico, todos sabemos, é uma pessoa que sempre privilegiou um certo cinema e muito específico, né, enfim, através de denúncias de mulheres, né, veio à tona o fato de que ele é um abusador sexual, por exemplo. Né? Então, é importante a gente falar sobre essas coisas, sim, porque são essas pessoas que estão aí ocupando esses espaços há muitos anos e estão retroalimentando uma cadeia de pessoas que nem são tão talentosas assim. Porque são pessoas que estão aí há uma década produzindo com dinheiro público, inclusive, que nós pagamos, e já apresentaram vários trabalhos, vários longas, que não levaram a lugar nenhum, né? A nossa indústria cinematográfica, né? A nossa produção cinematográfica. Não ganharam grandes prêmios, não tiveram grandes projeções internacionais, não fizeram público. Então, assim, é importante a gente falar sobre essas coisas. A gente tem, por exemplo, em Berlim, a gente tem um problema de curadoria em Berlim, entendeu? São sempre as mesmas pessoas. Quando você olha as fotos dos últimos anos, né, da comitiva de diretores brasileiros têm os filmes selecionados em várias mostras do Festival de Berlim, são todos brancos, né? São maioria de homens brancos. Aí agora, né, com filmes falando de temáticas de mulheres, de negros, tá? Mas continuam sempre os mesmos falando por nós. Porque agora eles descobriram que dá para roubar a nossa narrativa também. Então, eles continuam com os privilégios deles, roubando as nossas narrativas e sendo privilegiados pelos amigos. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, sabe, Marília? Assim, eu sou aquela que eu não tenho medo do perigo. Eu não tenho, entendeu? Eu não tenho, porque eu não tenho nada a perder, entendeu? Tipo, eu tenho, sabe, eu nunca precisei de nada para realizar, para chegar onde eu cheguei. Então, assim, enfim, eu não sou doada, não sou amiga dos amigos, sou eu por eu. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a gente não chegou no ideal de representatividade à altura. Eu acho que a gente não pode ficar nivelando por baixo. Eu acho que a gente tem que querer tudo, sim, tudo nosso. A gente tem que querer ocupar todos os espaços democraticamente. Não só tem que querer, como nós devemos, entendeu? Isso é algo que o país nos deve, a cultura brasileira nos deve isso. Então é isso. Ai, que maravilhoso, que potência. E é tão bom te escutar,
Sabrina, ainda mais esses tempos tão esquisitos, essa energia, assim, olha, maravilhoso, vou sair energizada dessa live hoje, olha só. Imprensa Marrom aqui fez um comentário pertinente, né? Sempre esses caras brancos, homens de classe média ou alta, são os que têm os maiores orçamentos. Além de tudo, tem isso. E aí entra dentro disso tem outra questão. Você vê que as mulheres, e mulheres negras, especialmente, acabam fazendo mais documentários. E por que isso? Porque elas gostam mais de documentário? A gente sabe que não é simplesmente isso, né? Documentário é um produto que tem um orçamento mais baixo, que tem um outro status, talvez. E então, isso são sintomas, né? São sintomas. E, e mesmo, então é isso, mesmo quando a gente consegue começar a ocupar esses lugares, eles ainda continuam com privilégio, conseguindo os maiores orçamentos, né? E você estudou na Alemanha, não sei o quanto você acompanha ainda o que acontece por lá. Tem um projeto, bom, Alemanha, acho que a França, Suécia, tem alguns países europeus que têm projetos para pressionar que esses editais venham a reservar 50% do seu montante para mulheres. Eu queria saber se você tem alguma experiência, já acompanha algum projeto desses que existe lá fora, e se você já ouviu falar de algo parecido aqui no Brasil, qual foi a repercussão, porque eu imagino que tentar fazer isso aqui vai ser um Deus nos acuda, né? Não vão querer deixar de jeito nenhum. É tão difícil qualquer tipo de cota, né? Chegar e falar, 50% agora vocês não podem tocar. No próprio FSA, né, essas cotas regionais criaram muito debate, né? Eu sou de Minas, mas morei muitos anos no Rio, meus contatos estão todos aí, a maioria deles e tal. E eu lembro de escutar de cineastas cariocas, brancos, reclamando que, mas como assim? Como é que reserva tantos por cento para, sabe? Não é justo. Não é justo? Né? Como assim? Não é justo, né? E eu acho que tem que, na verdade, também, eu acho que tem que colocar uma régua aí, diferenciada, porque a gente está falando desses editais que são todos dinheiro, advindos do dinheiro público, né? Eu pago, você paga. Então, se nós, mulheres, nós, pessoas negras, somos a maioria da população brasileira, isso significa o quê? Que nós somos mecenas desses filmes de pessoas brancas ricas, né? Então, Exatamente. eu acho... E nós não somos subrepresentadas tanto na frente quanto atrás das telas desses filmes que são patrocinados com o nosso dinheiro, inclusive. Né? Então, assim, é uma cadeia hereditária assim, enlouquecida, porque ela percorre todos os níveis, né, da escala, né, da realização cinematográfica. Ela começa nos editais, né, e aí ela vai para as curadorias, e ela vai para os júris dos festivais, e aí no júri e aí os festivais dão os prêmios, o júri decide os prêmios, e muitos dos prêmios são em dinheiro, por exemplo, né? Essas pessoas ganham mais dinheiro, enfim, é uma loucura. E aí, sem contar os outros mecanismos, né? Que agora a gente está nesse momento, né? Totalmente parados por conta de pandemia e por conta também do desmantelamento da Ancine, mas assim, até pouco tempo atrás, quando o mundo ainda funcionava, quando as coisas ainda estavam relativamente normais, entre aspas, existiam vários outros mecanismos também dos quais nós não usufruímos muito, né? As políticas de viagens internacionais para participação, né, de filmes em festivais do exterior, isso tudo com dinheiro público. E eram sempre as mesmas pessoas também, usufruindo de tudo isso. Então, me admira, né, muito, por exemplo, né, quando houve esse primeiro momento da iniciativa, né, de cotas regionais, que profissionais aqui do Rio, do Sudeste, né, brancos e ricos tenham se admirado e tenham, de fato, torcido o nariz assim, né, para esse projeto, porque eles estão o tempo inteiro usufruindo desses privilégios, que, na verdade, deveria haver uma régua até, porque eu acho que quem tem dinheiro deveria
captar patrocínio por fora, não deveria nem captar no FSA, sou dessa opinião. Eu acho que quem tem que captar pelo FSA são pequenas produtoras. Né? São produtoras que realmente não têm poder aquisitivo, entendeu? São pessoas fora do eixo regional, entendeu? São pessoas, deveriam ser só para pessoas periféricas, pessoas negras, mulheres, entendeu? Agora, não para homens, produtoras de homens ricos, que detêm poder, detêm conhecimento, detêm toda uma network que eles podem captar junto com grandes empresas por fora. Né? Então, Uhum. assim, eu acho que isso tudo tem que a gente está vivendo esse momento, realmente, é um momento difícil, mas eu acho que a gente tem que começar a recapitular tudo com muita calma também, porque acho que tinha muita coisa errada, sabe? E a gente alimentou esse tanto de erros por muito tempo, né? E a gente acabou alimentando esse privilégio dessas pessoas dentro da indústria cinematográfica, no final das contas. Eu sou E super a muito. favor das cotas, eu acho que tem que ter cotas sim. Eu ouvi falar assim desse projeto da Alemanha. Isso não é novidade, na verdade. Assim, a Alemanha é um país que já cria cotas para as mulheres há muito tempo em vários setores da sociedade. Tanto é que é um país apesar de tudo, tem seus problemas, tem minhas críticas e tal, mas é um país absolutamente justo em relação à paridade de gênero em todos os setores da sociedade. Ainda não é 100% igualitário, mas está muito próximo disso, muito mais que a gente. A gente está na retaguarda na vanguarda do atraso em relação a isso. Então, assim, isso não é nenhuma novidade. Todos os países que são avançados em questões de gênero, raça, eles passaram por esses processos de cota. Uhum. E curioso, você falou, né, que a gente alimentou esse sistema. Engraçado, assim, eu fico imaginando, a gente alimentou um pouco também na ilusão de que ia sobrar pra gente, né? De Não, e aí que. fecharam a porta do guichê na nossa cara. Quando chegou a nossa vez, fecharam a porta do Ah, guichê. uhum, Porque foi isso. exatamente. Porque demorou tanto, 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 tanto para se tomar iniciativas como essas, que quando criaram, já estava no final. Já estava no final do rolê. Então, assim, fecharam o guichê na nossa cara, acabou. Então, assim, quem pôde fazer seus filmes tranquilamente fez. Né? Inclusive, tem Uhum, vários, né? Assim, se você pega a lista, isso tudo tá aberto ao público. É só você entrar lá no site da Ancine e você vai ver a lista das produtoras que, ao longo dos últimos 15 anos, ganharam editais. Você vai ver uma repetição de nomes, assim, enlouquecida. É... Então, assim, tem algo de muito errado aí, sabe? Que eu acho que a gente uhum, tem que começar realmente, de fato, a repensar, até para essa possível retomada, né, do nosso setor. uhum. É, Sabrina, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Sei que você já fez parte de outros júris e curadorias. O que você se sente à vontade para falar, sem se comprometer, mas eu imagino que tem alguns bafões de Tem reuniões de muitos júri. bafões. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, se nesses júris, curadorias que você fez parte, você era a única pessoa negra ou única mulher, enfim, que esse tipo de coisa acontece, enfim, como foi, se você pode contar um pouco dessas experiências pra gente. Então, já há algum tempo que eu tenho sido bastante convidada, né, para participar de júris, de grandes festivais, por exemplo. Eu fui júri de Brasília em 2018. Obviamente, eu era a única mulher negra. Eu fui júri do Curta Cinema em 2017. Enfim, Festival de Vitória. Já fiz vários, né, o próprio Cabiria. Mas é sempre assim, na verdade, isso começou a acontecer a partir de 2015, né, que foi com aquela primavera feminista, né, que começou mundialmente, e aí veio junto a pauta racial. Então as pessoas começaram a abrir suas mentes nesse lugar, e, né, na verdade, isso daí sempre foi uma pauta falada, mas nunca ouvida. E aí, a partir desse momento, ela começou a ser ouvida. Então, as pessoas, de repente,
começaram a ter essa consciência. E, claro, eu sou uma diretora negra, que eu já tenho, né, uma trajetória, já estou aí no rolê há um tempo, né, já tenho uma cinematografia. Então, claro que as pessoas pensavam em mim. Eu sou uma pessoa que eu sempre me posicionei, eu sempre falei muito, e, né, aquela coisa toda. Então, as pessoas começaram a me chamar muito, mas muito nesse lugar também do Tolkien, sabe? Do Tolkien negro. Ou seja, não vou chamar a Sabrina porque ela é a Sabrina Fidalgo, porque nós gostamos do filme dela, dos filmes dela, porque nós admiramos o trabalho dela como artista, diretora e roteirista, bababá. Mas assim, porque nós queremos ter uma diretora negra para mostrar que nós somos inclusivos. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência também que existe esse lado, né, oportunista, óbvio, é, e é muito complicado isso, de certa forma, né? Porque eu sempre questionei quando as pessoas vinham, né? Até hoje ainda algumas pessoas dizem, estou à procura de uma diretora negra. Eu falei, não, se você está à procura de uma diretora negra, querida, então você faça uma pesquisa, porque tem várias diretoras negras, você escolha a diretora negra que mais te agradar, porque cada uma é diferente, né? Cada uma tem a sua trajetória, cada uma tem sua filmografia, e aí dentro do que você está querendo, você escolha uma. Agora não vem com esse papo assim, sabe? Tipo, eu quero uma diretora negra, aí eu vou te escolher aleatoriamente, sem nunca ter visto um filme meu, sem saber de nada, só para ter, né? Assim, como Uhum, Tolkien. Porque é o que acontece uhum, uhum. bastante. Então, tem toda essa, né, é cansativo, né, amiga? Porque a gente tem que ficar educando as pessoas, né, o tempo inteiro, e a gente não está sendo paga para educar, né? E aí é foda. Mas, de qualquer maneira, também eu acho que, a gente tem que ser inteligente também para meio que hackear o sistema, né? Assim, sabe? Tipo, aproveitar esse gancho e aceitar determinadas coisas para hackear o sistema, para chegar lá, fazer o seu trabalho, né? Promover a inclusão, que é o que a gente quer, né? De mulheres, de pessoas negras, e mandar um recado, né? E mandar um Uhum. recado dizendo que, assim, olha, a partir de agora não tem como não ser dessa maneira, né? Então, assim, eu espero que da próxima vez vocês convidem mais mulheres e outras pessoas negras, etc, etc, e falar publicamente, que aí já compromete todo mundo, entendeu? Então é meio que isso, assim, eu não tive nenhum, assim, eu tive alguma, eu não vou citar, obviamente, né, mas eu fiz parte, por exemplo, de um corpo de júri, que era muito complicado, porque tinham alguns homens brancos mais velhos, acima de 50, com pensamentos muito retrógrados, né, em relação a tudo, em relação aos filmes, em relação aos diretores, em relação a uma série de coisas. E aí, assim, eu nessa situação eu tive que realmente lutar e bater boca e explicar o motivo da minha presença ali, né? Tipo, eu falei assim, olha, eu não estou aqui à toa. Obviamente, se esse festival me convidou para estar aqui, é porque existe um motivo. Né? Então, assim, e esse motivo, eu não vou abrir mão desse motivo. Eu não vou abrir mão desse motivo. A gente não vai sair dessa sala enquanto eu não conseguir o que eu quero. Simples assim. Entendeu? Então, e foi bem, assim, foi um dos júris mais tensos que eu participei, porque eles se uniram, assim, sabe? Tipo, eles não entendiam uma série de coisas. Porque é isso, né? São pessoas que estão acostumadas com esse privilégio é, quase centenário, né? Desse lugar, desse olhar único, né? Porque tem isso, né? Como isso tudo, esse patriarcado no cinema, esse patriarcado branco, durou tanto tempo, essas pessoas forjaram uma identidade para o nosso cinema e um olhar específico que, na verdade, não corresponde com a realidade dos fatos. E muito menos com o momento que a gente vive, né? Com a contemporaneidade. Elas não entendem, né? Uma mudança de linguagem, elas não entendem um olhar periférico, elas não entendem um olhar específico de mulheres, enfim, elas não entendem nada, elas estão paradas ali num cinema novo, sabe? Numa coisa dos anos 60, Godard, sabe? Então elas E é acham uma que coisa que eles não conseguem ver e não há muito interesse em ver também, às vezes eu tenho a impressão, né? nenhum interesse. Eles não têm nenhum interesse, porque eles são colonizados, porque são pessoas que têm um olhar colonizado, para eles só o que interessa, na real, é
essa visão eurocentrada das artes, né? Eles só conseguem relacionar o que é belo, o que é interessante, o que é bonito, o que é maravilhoso com algo que advém do norte global, né? Ou seja, ou sobretudo a Europa, né? Vamos lá, né? As afrancesadas, as afrancesadas do cinema brasileiro, né? Que a gente Hum. sabe, aquela coisa, aquela que só gosta daqueles filmes de plano sequência, aquela languidez, e aí todo mundo tem que ser blasé, num país tropical, num país mestiço, tipo o meu cu, né? Vamos combinar? Oi, para. Porque a gente sabe, né? Tipo, vai ser blasé aqui, meu amor? Nem na França as pessoas são mais blasé, essa coisa de ser blasé é caído. Entendeu? A gente é barroco para começo de conversa. Então, assim, eles não entendem, eles não querem entender, mas só que como eles detêm esse privilégio, né, de ocupar espaços de poder, e eles estão aí há anos, eles forjam, né, já forjaram um olhar e já forjaram um tipo de cinema que é um cinema que tem circulado por aí, mas que não é um cinema bem sucedido, desculpa. Porque aí vem essa história, porque o cinema brasileiro é bem sucedido no exterior. Não é bem sucedido, meu amor. Bem sucedido é a Argentina, bem sucedido é o Irã, entendeu? É bem sucedido é quem está com 5 Oscars de melhor filme estrangeiro já nos últimos 15 anos, quem ganhou já não sei quantas palmas de ouro, quem está fazendo bilheteria dentro do seu país e fora do seu país. A gente não faz nada disso, entendeu? A gente vai para um festival, vai para as mostras periféricas, não ganha nada, entendeu? Agora com o Bacurau que a gente ganhou um prêmio depois de não sei quantos anos, entendeu? Então, assim, eu acho que tem tudo isso e a gente precisa falar sobre tudo isso de maneira muito clara, sabe? Porque senão a gente vai ficar alimentando, né, essa visão colonizada, eurocentrada, patriarcal e branca e rica do cinema brasileiro por mais 50 anos. Uhum. E aí, respondendo também essa pergunta em relação ao fato da maioria das diretoras mulheres realizarem documentários, isso, né? Porque realmente é muito fácil, entre aspas, né? Mas é muito mais viável você realizar um filme documentário, né? Porque demanda menos técnica, demanda menos equipe. Você pode fazer um documentário sozinha, você e uma câmera, só isso, né? Agora, quando chega na hora de realmente realizar um filme de ficção e mostrar a sua visão de mundo, né? Aí já complica, porque isso daí demanda dinheiro. O cinema é caro, sim. Não dá para fazer filme assim sem dinheiro totalmente. Desculpa, não dá. Entendeu? Porque ainda mais se for, né, uma diretora autora, como é o nosso caso, só para desenvolver o roteiro, a gente precisa de 3 meses de tranquilidade na nossa vida para poder desenvolver. E para isso a gente precisa ganhar dinheiro, certo? Então, assim, precisa de dinheiro para desenvolver, precisa de dinheiro para pesquisar, precisa de dinheiro para pré-produção, precisa de dinheiro para montar a equipe, tudo com muita calma, sabe? Com muita calma. E isso a gente não tem. Não tem por quê? Porque, como a gente nunca consegue fazer, e o projeto é justamente não deixar que a gente faça, porque a Ancine diz que só pode ganhar mais quem realmente já fez, só que eles só dão dinheiro para quem já fez. E quem já fez, são os homens brancos, ricos. Então, assim, na verdade, um projeto para manter o status quo, entendeu? Desse cinema heterogêneo, né, no cinema masculino, branco, hétero, cis, rico. Eles sempre vão poder realizar os filmes deles, porque eles sempre vão ter currículo para poder ganhar os melhores editais. E nós nunca vamos conseguir chegar nesse nível, porque a gente nunca tem dinheiro para realizar um longa e distribuir em salas comerciais. Então é muito injusto esse sistema. Esse sistema, por exemplo, está completamente errado. Isso daí tem que ser destruído. Assim, se a Ancine voltar, que eu duvido muito, sendo papo reto, eu acho que a gente já tem que aceitar que a Ancine acabou, mas caso aconteça algum milagre, se voltar, eu acho que a gente tem que rever tudo isso. Não sei, isso da Ancine ter acabado, eu ainda não Acabou. perdi essa esperança, não. Pô, Sabrina, não faz isso. Acabou. Vai ser uma outra coisa, mas assim, a Ancine assim, é um projeto já há 2 anos que a Ancine está sendo desmantelada, gente. Não tem condição.
Isso não vai voltar, amiga, não vai, eu duvido. E eu sou a pessoa mais otimista, eu sou a mais otimista, sempre fui, e continuo sendo, mas assim, é só a gente entender a situação. Olha aí, quantas produtoras estão fechando? Quantas já fecharam desde janeiro para cá? Fecharam suas portas, entendeu? Porque elas não estão conseguindo levar a cabo seus projetos já iniciados, entendeu? Projetos que já estão assim em vias de pós-produção e que morreram no meio do caminho. Eu acho que também é um momento para a gente se voltar mais para possibilidades regionais, editais estaduais, editais Vai ser municipais, isso. né? Vai E é ser uma coisa isso. boa, porque eu acho isso eu acho bem positivo, porque numa instância menor é mais fácil a gente fiscalizar como as coisas estão se dando, né? Acho Sim, que é muito saudável a gente poder contar com, sei lá, com outras, com o modelo SPCine em outras capitais do Brasil. Eu sei que exatamente. Florianópolis tem um movimento para fazer algo nesse sentido. O pessoal lá é bem articulado. E, enfim, tem que rolar esses movimentos. Eu acho que essa vai ser a solução, assim, para o que está acontecendo agora com o audiovisual. Assim, se não é a solução, é uma das soluções para tirar a gente desse buraco lamacento que a gente se encontra. E, e só que É eu um tô vendo que placebo, falta. né? É um É, placebo. Eu acho que é um placebo e é o que tem. Acho que vão ser soluções regionais de fato. Pensar realmente articulações, fortalecimento de articulações com a indústria, né, internacional, coproduções, etc. uhum. E acho que também pensar um pouco, tem uma galera aqui que eu já vi que tem a Marcela, a Leta está aqui, que é a Marcela Cantuária, querida, que são as meninas artistas, né, da arte contemporânea. Eu acho que a gente, por exemplo, a gente pode, né, importar esse modelo de arte contemporânea, que é o modelo do mecenato, né, a figura do mecenas. Né? A gente tem que começar também, porque essa figura existe no meio, nas artes. Né? Uhum. Os mecenas né, que patrocinam os trabalhos, que viabilizam residências, que viabilizam viagens para os artistas, né, que viabilizam, enfim, a feitura das obras, essa coisa toda. A gente acho que tem que importar esse modelo da arte contemporânea para o cinema autoral brasileiro também. Eu acho que a gente pode começar também a pensar nesses termos. Porque assim, ficar dependendo só de uma instituição como Tava a na cara que não ia dar Ancine. certo, né? Não, óbvio que não, gente. É uma instituição que já está viciada, na verdade, entendeu? Uma instituição que assim tem o seu lado bom, óbvio que eu lamento muito, né, pelo fim da Ancine, essa coisa toda. Mas assim, eu também tenho minhas críticas. Eu não vou também assim, sabe, falar, olha, era uma maravilha, porque eu nunca usufruí de nenhum privilégio da Ancine, entendeu? Sabrina, vou te interromper um pouquinho, que estão surgindo comentários aqui e perguntas, e eu acabei não lendo nenhuma. Vamos ver aqui, da imprensa marrom, falou algumas coisinhas. Ó, a Juliana Vicente estava aqui, Ai, tava está aí. aqui. Tô vendo que o nominho dela passou por aqui, legal. Beijo pra Juliana. É... Imprensa marrom falou que, sim, sem Ancine a gente está fodido. Era mais fácil fazer esses ajustes com FSA e Ancine existindo, claro. E Óbvio. que opa, que os estados têm menos dinheiro, sim, isso é uma questão. E veio a Daniela Farina e perguntou, mas será que os estados estão preparados para isso? Olha, eu acho que... só para completar mais um comentário da Vânia, precisamos lutar pela política nacional do audiovisual, a Ancine está só de figurante, mas precisamos fortalecer o âmbito nacional e transformar a Ancine. Não, acho que Opa, deixa eu só sair daqui, senão eu não... Ih, amiga, acho que travou. Ah, voltou. 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 É... Então, tentando juntar essas questões todas e aproveitando e falando, gente, perguntem, porque a gente tem mais 20 minutos e é sempre nos últimos dois que aparecem todas as perguntas. Que bom que já começou a aparecer agora. Mas
tentando fazer 20 um... minutos é bastante. vamos falar. Dá para falar. Mas sobre essa questão dos estados, dos municípios, tudo bem, de fato, não, o dinheiro é menor, com certeza. Os estados estão preparados? Muito provavelmente não, com algumas exceções, talvez. Mas é o que a gente tem para hoje. O que a gente vai fazer com o que a gente Sim. tem para hoje? O que a gente já está fazendo? Que articulações estão sendo feitas? Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber como é que... Eu sei que está rolando um movimento no Pará. Você escuta falar assim, de uma coisinha aqui, outra ali. Seria muito legal se a gente conseguisse fazer realmente isso tudo acontecer. E por mais que seja pouco, é alguma coisa, a gente precisa ter a sensação que a gente está conseguindo caminhar, nem que seja o mínimo. Acho que isso é importante também para a gente ter forças para atuar no âmbito nacional, né? A gente vê, olha, eu estou conseguindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E depois, se a gente, né, conseguindo que a Ancine volte, que o FSA volte e tudo mais, a gente vai ter aquilo ali de suporte, né? Então, não tem nada de negativo na gente impulsionar essas iniciativas estaduais, regionais, municipais, né? Eu acho que Comente. a gente pode. Não, eu acho ótimo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode impulsionar também esse modelo de coprodução regional também. Assim como existem as coproduções internacionais, a gente pode também começar a incentivar e começar a articular e falar sobre coproduções regionais. Então, assim, se você é de um estado que não tem uma estrutura enfim, né, na sua região de apoio para o cinema, você pode fazer uma coprodução com outro estado. Né? Então, se você, por exemplo, aqui no Rio não tem nada, aqui acabou, aqui não tem mais fundo nenhum. A Rio Filme está morta, a Secretaria de Cultura do Estado está morta, a Secretaria Municipal de Cultura também está Mas completamente. está faz tempo, né? O Já Rio faz está faz tempo. tempo. Até porque o Rio é de onde sai a maior parte dessas produtoras que pegam esse dinheiro todo Do da FSA. Ancine, né? Da Do FSA. FSA, Então, qual era o exatamente. interesse de desenvolver essa instância regional municipal se eles tinham garantido ali o FSA? Eu acho que passa por Exatamente. aí também. Passa por aí. Então, assim, claro. Né? Então, na verdade, por exemplo, eu acho que a gente tem que começar a pensar essas políticas, né? Então, porque aí um fortalece o outro. Né? Porque quando você faz essas coproduções regionais, por exemplo, você está fortalecendo também a indústria do outro estado. Porque, por exemplo, o Rainha, o meu filme, ele foi filmado, ele foi realizado graças a um edital do Polo Audiovisual da Zona da Mata de Minas, que é um edital regional, né? Mas que é um edital regional que abre para uma produção de fora do estado. E naquele ano, 2016, a produção escolhida foi o Rainha. E aí nós filmamos, né? A gente usou, enfim, a lei de incentivo aqui do estado, né? E aí, enfim, a gente viabilizou esse dinheiro através dessa lei de incentivo daqui do Rio, mas nós filmamos lá com mão de obra local, de Cataguases, entendeu? Então, houve uma junção de expertises, né, de profissionais que saíram daqui do Rio e até de São Paulo e que se uniram com os profissionais de Cataguases para a realização desse filme. Então, isso, na verdade, é muito enriquecedor, sabe? Porque assim, foi um dinheiro de Minas, mas foi usado, de certa forma, também com profissionais da região, entendeu? Os profissionais da região foram empregados. Então, acho que a gente tem que começar a pensar realmente nesses modelos, sabe? Assim, de forma mais concreta nesse momento, porque é o que tem unicamente. Porque eu repito, eu admiro a fé de vocês em relação ao Ancine, mas eu acho que acabou. Eu acho que assim, a gente não pode ficar esperando mais nada disso. Ainda mais nesse desgoverno. Então a Mas gente tem assim, que. acabou e 2022? Até tem uma pergunta aqui, imprensa marrom. Vocês veem luz no fim do túnel só depois de 2022? Estou muito sem esperança. Se a Ancine acaba agora, a gente reergue ela em 2022? Acho muito difícil. Acho muito difícil.
Eu acho, assim, sendo bem sincera, mesmo que isso venha acontecer, vai levar muitos anos até reestruturar novamente, né? Porque é muito fácil, é muito difícil construir, é muito fácil destruir, né? A Ancine, para ela se tornar o que ela é, acho que a Ancine existe desde 2003, né? Acho que é por aí. Então, são quantos anos? São 15 anos, é isso? 17? 17 anos? 2003? Mais de É, 15. mais de 15 anos, entendeu? Para estruturar tudo aquilo. E que pode ser, com uma canetada, tudo isso pode acabar. É só uma canetada, entendeu? É Então, muito assim, frágil. Muito frágil. é muito frágil, entendeu? E, na verdade, esse desmonte já está sendo realizado, entendeu? Esse desmonte, há 2 anos já que está rolando esse desmonte, né? Os dinheiros estão parados, os projetos estão parados, entendeu? Eu acho que a gente realmente tem que começar a pensar no plano B. É. Sinceramente, acho que esse plano B dos arranjos regionais é uma ótima, sabe? É, porque repetindo de novo, é muito mais palpável, é muito mais fácil a gente fiscalizar e tá junto, e tá perto, influenciar nas decisões, né? Do que Sim, um órgão como a Ancine, que é nacional, que, né? Que poder que alguém que está, sei lá, lá no Ceará tem de influenciar o que está acontecendo na Ancine, realmente, de fato, sabe? Então é tudo mais simples e mais próximo e mais concreto quando a gente fala de arranjos regionais, né? sim. E eu acho que isso para tudo, né? Assim, a gente fica nessa ideia, né, de que o Brasil vai ser resolvido no plano federal, né? Né? Essa ideia de que vai vir um salvador, um presidente, né? Super-herói e vai salvar tudo, né? Esse grande erro. Mas É, que não é um erro só de quem votou no, no Bolsonaro, é um é. erro que a gente vem repetindo há muito tempo, Não, né? a esquerda está errando há muito tempo, amiga. A verdade é essa, a esquerda está errando há muito tempo. A esquerda é uma esquerda que não faz autocrítica, é uma esquerda que não pratica escuta, né? Uma esquerda branca, patriarcal, né? Então, assim, a esquerda, ela tá, assim, se a gente chegou a esse ponto, não é à toa também, sabe? Óbvio que a gente está, assim, não estou defendendo o Bolsonaro, Deus me livre, obviamente sou totalmente contra, mas assim, a gente também tem que fazer esse meia-culpa e entender que, tipo, Uhum, né, que essa esquerda ela não está ajudando em nada há muito tempo, inclusive agora. Essa esquerda tem que uhum. ser reinventada, na verdade. Sim, sim, enfim, difícil a gente não entrar, né, nas questões de política E é mais importante nacional, né? Porque também, tudo perpassa aí, né? é, A gente eu acho que a tenta gente, esquecer essa merda toda, não tem eu acho jeito, que a gente qualquer tem que falar. assunto. Eu acho que a gente também tem que falar sobre a desburocratização também, sabe? Sim, Desses órgãos, assim, porque nós somos tratados como bandidos, né? Assim, sim. as prestações de contas, a forma toda Uhum. como os processos são feitos, assim, sabe? Já parte do princípio de, de, de uma de um medo, Uma né? má De fé, que né? de uma má fé, né? Parte desse pressuposto da má fé já. Então, assim, é muito difícil avançar nos processos. É muito Uhum. difícil para que produtoras jovens ou que produtoras pequenas consigam ultrapassar por essa via crucis burocrática toda que nos impõe também, sabe? Eu acho que a É, gente tem que falar abertamente sobre isso também. e é uma burocracia burra, né, gente? Não dá para comparar a feitura de um filme com a construção de uma ponte, sabe? Uhum. Não tem essa coisa desse detalhe. Eu trabalhei em alguns filmes que tiveram como locações comunidades do Rio de Janeiro. Você está filmando lá no alto do morro, você vai descer com a equipe toda para almoçar num restaurante que dá nota fiscal, ou você vai deixar dinheiro na comunidade contratando Dona Marinha que vai, sabe? Aí Exatamente.
Ah, não, gente. Não, Não, são várias coisas. E eu acho, por exemplo, essa questão de prestação de contas. Gente, né? Eu acho que prestação de contas tem que ser até 2 milhões, para um filme de até 2 milhões. A partir desculpa, a partir de 2 milhões pede-se prestação de contas. Antes disso, para menos de 2 milhões, não tem que pedir prestação de contas, tem que ser o produto final. Entregou o filme, está tudo certo. Porque é ou você vai isso, entregando entregou. etapas, né? Entrega o roteiro, entrega o primeiro corte, né? Sim, mas você entregou o produto Que é o produto, final, né? que é o produto, É. afinal de contas, para que foi fomentado, né? Para que foi liberado dinheiro? Uhum, Para que se realize um filme, sim. né? Obviamente. Se o filme foi realizado, porque até 2 milhões é baixo orçamento para um longa, por exemplo. Né? Então, assim, Uhum. se o filme, se foi realizado o filme, está lá, feita a entrega, para que ficar infernizando a vida dos pobres produtores para entregar nota fiscal do restaurante da tia Mariazinha? Porque é isso que eles fazem. E aí eles Uhum. criminalizam essas pessoas. Eles criminalizam as pessoas que não conseguem entregar essas notas. Porque eles não têm noção, porque esses burocratas que ficam lá do outro lado, sentados na frente do computador, no ar-condicionado, eles não entendem nada de produção de cinema. É. São pessoas Eu que não soube de. entendem os processos. Então, assim, eles criminalizam os produtores por coisas mínimas. Uhum. E aí ficam usando as histórias, né, que deram muito errado para justificar que todo mundo é como esses, né, esses Claro. grandes casos, esses grandes escândalos aí. Agora, eles não refletem, né, que alguns desses casos só aconteceram porque, enfim, as leis que permitiam... Era um outro arranjo também, né, que podia ceder Sim. aquele dinheiro. Sim. Qualquer um podia falar, hoje eu sou cineasta, vou pegar aí 8 milhões. Não é Sim. assim, né? Não Não é é assim. assim. Agora, eu acho Isso que dá... também a gente tem que começar a repensar as nossas produções, porque, de fato, tem produções aí de 10, 15 milhões de reais, entendeu? Tipo, pra que isso? Você pega a Não, França, você pega, vai à Argentina. Os argentinos fazem filmes maravilhosos, com muito menos, com equipes reduzidas. mas aí a Entendeu? gente tem cachês inflacionados de certos diretores de certos departamentos. A gente tem a desigualdade salarial É é absurda. absurda. Na Argentina não é assim. Você Não, não tem um diretor de fotografia ganhando 20 vezes mais, sabe? Do que, não sei, do que o assistente de produção. sim. E para que Isso, você precisa de um terceiro assistente de direção, gente? Para que você precisa de um terceiro assistente de direção? Se você não está fazendo um filme tipo Spider-Man, para que você precisa? Realmente. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente realmente tem que falar, sabe? Tem erros dos dois lados, mas eu acho que também a gente também tem que repensar essa forma de realização, esse modelo de realização, de produção que a gente está já há muito tempo fazendo e que está comprometendo também muito o nosso cinema, sabe? Porque está inflacionando tudo e está inviabilizando pequenas produções autorais de serem realizadas. Porque tem a gente que faz filme guerrilha, a gente sabe fazer cinema com poucas pessoas, por exemplo, com equipes reduzidas. E a gente faz coisas lindas. E a gente ganha um monte de prêmio, a gente circula pelo mundo, aquela coisa toda. E a maioria desses filmes que são realizados com 15 milhões de reais, eles não passam 2 semanas em cartaz aqui no Brasil e nem circulam. Nem para Manaus esses filmes vão, entendeu? Então, assim, tipo, a gente realmente tem que começar a repensar. é, faltam menos de 5 minutos já, Sabrina. Foi mega rápido. Foi A gente rápido, sai, nossa. a gente viajou em vários lugares e assuntos Sim, e a partir da questão da representatividade, mas não tem como, né? é. Mas eu queria que você agora, esses últimos minutinhos, é, vieram aqui outros comentários, enfim, sobre aquela questão que a gente falou de reerguer sim ou não. A imprensa marrom falou, a gente demorou uma década depois do Collor para se reerguer. A Silvia Sim, Godinho também comentou aqui que ela viveu o fim do cinema nacional no governo Collor e está revivendo o desmantelamento de novo, que leva tempo para reconstruir. A Silvia também lembrou, na França é assim, você presta contas com a obra.
Acho que é isso. É, A e obra agora pronta é a prestação de contas. a Mas Preta é porque a falou gente está aqui. falando de artistas também, né? Eu acho que tem esse lugar, né? Eu não sei. Olha, tá acabando, falta 30 segundos. Eu vou voltar para você poder finalizar, porque não é justo. Eu vou ler só mais um comentário aqui da Preta que vai sumir. E a gente volta só para você dar a sua palavra final, tá? Então, a Tá. Preta falou, gente, e agora que todo mundo precisa ser empresa? Isso é uma questão. Camareira, figurinista, tem que pagar imposto, contador. Antes a gente podia ser MEI. E agora nem isso mais. Olá, só aqui voltando para dar um tempinho da Sabrina finalizar. Pessoal aí quiser ouvir os últimos. Olá, Carol está aí. Daniela, obrigada, tá voltando aí, gente. Vamos. Deixa eu ver aqui se eu falo com a Sabrina, ver se ela já tá voltando também. Só pra gente ter um final assim. Que não seja absurdamente na pressa, né? Falta 15 segundos, finaliza em 15 segundos. Vamos ver se a. Cadê a Sabrina? Deve estar chegando aí. Vou avisá-la aqui que eu voltei. Olá, olá. É só mais um minutinho para a Sabrina dar as últimas palavras dela. Oi, pessoal. Quem chegou só agora, depois assiste a primeira parte, já está lá no feed. Vamos ver se a Sabrina chega aí para a gente dar esses últimos minutinhos para elas poder finalizar com calma. Quem quiser fazer mais algum comentário, aproveitar esse tempinho enquanto a Sabrina não entra. Acabou que a gente saiu um pouco. Falar mais um cadinho sobre essas ações para a curadoria e também do prêmio do sorteio. Ai, meu Deus, esqueci tudo, Vânia, obrigada. Gente, é verdade. Enquanto a Sabrina não chega, para quem está aqui, a gente vai ter prêmio esse ano. As inscrições começam dia 15, segunda-feira agora. Então aguardem aí que dia 15 entra o regulamento. Ah, Sabrina apareceu aqui. Opa. Dia 15 vocês já podem acessar o regulamento e saber de tudo. A gente vai ter aí algumas novidades bem legais. Voltei para dar um tchau, né? Para não Pois sair é, assim, gente. exatamente. Eu aproveitei enquanto você não chegava para falar, contar para o pessoal que o Cabiria vai acontecer esse ano e que Eba! as inscrições para o prêmio já começam agora, dia 15, segunda. Então todo mundo se prepare aí, tira as coisas da gaveta, que vai rolar e vai ser muito legal e vai ter umas novidades incríveis. Segunda-feira, Oba! tá, tá aí no Aguardando no ar. local. Aguardando no local. Então, vamos lá, finaliza pra gente. Conta, Ai, só pra gente não amiga. acabar assim, né? Pra não. Ah, acabou. Sim. Nossa, pois é, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para transformar esse limão em limonada, né? Assim, tá tudo difícil, tá tudo complicado, sim, mas eu acho que a gente tem que aproveitar para agora repensar a maneira com a qual nós queremos nos organizar, né? Enquanto é, enfim, enquanto sociedade, enquanto pessoas de cinema, né, enquanto produtoras, articuladoras, o que a gente vai querer? Né? Como a gente vai querer que essa indústria continue caminhando de forma justa? Né? Como a gente vai repensar esses modelos de mecanismos? Eu acho que a gente tem que se organizar nesse sentido, sabe? Repensar, sabe? Se articular e pensar esses novos modelos também, porque eu acho que também a Cine era um modelo meio antigo, eu acho que é um modelo antigo que já não cabe mais, por tudo isso que a gente já falou, né, na nossa live, prestação de contas, né, fomentos e editais, enfim, esse crivo todo em relação aos produtores, né, toda
essa vigilância, né, esse pressuposto da má-fé que eles colocam em cima das obras e dos produtores, já desde o primeiro momento. Eu acho que a gente tem que rever todo esse modelo, tudo isso, e nós, enquanto classe, a gente tem que se repensar e se reorganizar nesse sentido, e sempre Uhum. pensando, claro, eu acho que em dar essa virada de chave, né, que é realmente a inclusão das mulheres e das pessoas negras e indígenas também, que é sempre bom lembrar que ninguém fala, né, dos povos indígenas, e a gente tem aí uma série de diretoras de mulheres indígenas e homens indígenas produzindo também conteúdo audiovisual, são novos olhares, é Uhum. importante, são olhares absolutamente criativos e maravilhosos e brasileiros, né? Porque são olhares que não passam por esse viés colonial, que atravessam a maioria dos cineastas que estão aí já há anos e anos e anos e anos e anos. Então, eu acho que a gente realmente tem que repensar todo o modelo. Né? E é isso, eu acho que força na peruca, firmeza no laque, a gente vai vencer essa demanda, nós vencemos sempre. Né? E eu acho que a gente também tem que começar a dialogar também com as outras artes, assim, para pensar. Eu acho que o cinema é muito ensimesmado, eu acho que o cinema tem que começar a dialogar com o pessoal de música, com o pessoal da arte contemporânea, sabe? Com esses outros lugares que conseguem se viabilizar independente de uma instituição como o Ancine, por exemplo. Eu acho que a gente tem que ter uma independência nesse sentido, sabe? Acho que é Uhum. importante. A gente tem que pensar no modelo independente. O que tem é você conseguir enxergar várias, né, possibilidades, né? Porque se uma cai, você não está totalmente desamparado, né? Então, nesse Exatamente. sentido, entra aí de novo essa ideia de arranjos regionais como Total. alternativas, né? Com produções regionais, Coproduções isso. regionais, eu acho que é isso, porque aí, né, uma região fortalece a outra, né? Eu acho que é isso, agregar valor. E Sim. em relação à questão, né, central da nossa conversa, que é a questão das curadorias e júris, eu acho que é isso, a gente tem que lutar mesmo, a gente tem que expor as pessoas que estão aí usufruindo desses espaços de uma maneira equivocada, em benefício próprio ou em benefício dos seus, que é o que mais acontece. Né? A gente tem que realmente desmascarar todos os abusadores, enfim, todos os racistas, enfim, todas as pessoas que estão aí ocupando essas posições de privilégio e não estão fazendo, na verdade, nada de fato concreto pelo nosso cinema. Isso aí. Obrigada, Sabrina. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, E Marília. Tamo junto, amiga, você sabe, né? A gente é parceira. Somos parceiros demais. também no Manifesta, né? Para quem não Sim, sim. conhece o Manifesta, procure saber, Manifesta Cinema, aqui, Manifesto arroba Cinema Manifesta Cinema, né, no Instagram. A gente tem página no Facebook e em breve a gente vai também. ter um portal, né? Estamos trabalhando para isso. Estamos Olha, aguardando no local. Sabrina, ó, muito obrigada. E vamos ver se a gente marca aí outras conversas para frente, que esse negócio de live eu já tô Vamos. achando super divertido. Depois que acabar essa pandemia, a gente vai continuar com essa brincadeira. Até porque eu estou em Vamos. Minas e eu não quero ficar aqui isolada enquanto vocês estão na praia tomando uma cervejinha e fazendo a social ali, Miga, quando sua isso tudo louca, acabar. quando, né? Quando isso tudo acabar. Já tô sonhando lá na frente. Mas Ai, meu enfim, Deus, eu isso, não vejo a hora. essa integração que, de certa forma, permitiu, né, o fato de estar todo mundo tendo que ir atrás dessas ferramentas, é fantástico para a gente que está fora, né, de Rio e São Eu Paulo. acho. É É perfeito. fantástico. Vamos Não, eu manter o acho que é bom, vamos manter essas ferramentas que estão sendo boas para a Mas gente, eu acho né? que isso fica, é engraçado, eu acho que isso fica, isso vai ficar, isso veio para ficar. Isso é mais uma das novidades, eu acho que é dessa virada de chave aí, né, que veio com a pandemia, assim, sabe? Acho que a gente está Uhum, nesse momento, na verdade, de mudança paradigmática global, nesse lugar, inclusive, também. também, né? Uhum, Sabe, de você poder realmente todo mundo poder fazer seu home office e se comunicar, usar mais as ferramentas, né, usufruir mais das ferramentas digitais de comunicação,
mais do que a gente fazia antes e levar isso para a vida sim. também. Porque isso é um facilitador também, né? Sim. E vai facilitar, nessa de facilitar, né? Vai permitir que, eu não preciso nem falar quem está fora do eixo, às vezes uma pessoa que está em São Paulo, mas mora na periferia, para conseguir trabalhar numa sala de roteiro que fica num lugar mais central, ela demora 2 horas para chegar, 2 horas depois para voltar para casa, ou mais, né? De repente você permitir que uma pessoa dessa faça a maior parte do trabalho sem ter que ir fisicamente naquele lugar, para É, garantir que essa pessoa possa estar ali, né? E possa estar ali na sua plenitude de potência de criação. Então, tudo isso vai total. ser maravilhoso. Não, perfeito. Eu acho que já é, né? O Zoom veio para ficar. O Zoom, por Uhum, exemplo, né? As reuniões, essa coisa toda, assim, isso daí já é algo que eu não vai mudar. Eu acho que é isso, né? uhum, Realmente democratizar, né? Os sim, acessos, democratizar os trabalhos, democratizar sim. a participação de pessoas periféricas em grandes produções, né? Uhum, Enfim, uma série de coisas. E a gente também tem que pensar na parte sustentável, porque assim é tanto avião, é tanto combustível que se gasta, tanto carro, né? A uhum, natureza vai exatamente. agradecer também. Eu acho que a tecnologia É, ela pode ser uma aliada também da sustentabilidade nesse lugar. Gente, eu vou virar uma sim. ativista completa agora, né? Tipo, Olha, tem alguém te mandando um alô aqui. Sabrina Hi, sent you a video of my commercials in Dubai. Please please, open your. nossa, Uau! Que uau, curioso. international, É, olha só, mulher. Ó, querida. eu coloquei aqui arroba aí do Manifesto Cinema, quem quiser procurar. E vou me despedir então, Sabrina, que eu tenho que fazer ainda o sorteio das bolsas da parceria que a gente fez com a Reteiraria. Você Então, vai ó, salvar a live? Salvou outra já live? tá salva a outra e vou salvar essa antes de abrir outra para fazer Arrasou. sorteio, tá bom? Maravilha, Obrigada, ó. amiga. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer enorme estar aqui, tá? Um beijo. Ai, lindo, Love obrigada. you. Beijão. Beijo. Tchau. 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 Tamo junto.